Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A minha Bíblia está aberta em Jó, capítulo 42, versículo 10, que assim nos diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. A palavra de Deus para o teu coração é: quando os lucros são maiores que as perdas. Isto baseado no livro de Jó, que começa desde o capítulo de número 1. Irmãos, que qualquer pessoa adulta sabe discernir a enorme diferença entre lucros e perdas. Na verdade, passamos toda a vida experimentando isto alternadamente. Milhões de pessoas, na verdade, têm tido mais perdas que lucros, e outro tanto mais lucros que perdas. A história de Jó lança luz sobre esta questão. Começa no capítulo de número 1 do seu mesmo livro, chamado Jó. Jó era um morador da terra de Uz, um patriarca da antiguidade, um fazendeiro rico e muito próspero, mais que os outros habitantes de sua região. Um homem que um dia, por permissão de Deus, sofreu uma horrenda provação administrada por Satanás, no capítulo 1, versículo 1 e verso 12 em diante. Um homem que perdeu tudo quanto possuía, no capítulo 1 de Jó, versículo 21. Mas observa uma coisa: em meio a estas perdas deste homem, vamos ver as qualidades deste homem. Jó, no capítulo 2, versículo 3, era moralmente perfeito. A Bíblia diz que Jó era justo, era íntegro, era temente a Deus, era absolutamente cuidadoso em desviar-se do mal. Agora, observamos as perdas deste homem. As perdas começam no versículo 13 do capítulo 1. Ele perdeu a sua fazenda, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde no capítulo 2, versículo 7 e 8. Ele perdeu a solidariedade dos amigos no capítulo 2, versículo 13. Ele perdeu o apoio de sua esposa no versículo 9 e 10 do capítulo 2. Agora, estas foram as perdas de Jó. Perdeu fazenda, filhos, sua saúde, solidariedade dos seus amigos, o apoio de sua esposa. Agora, vamos observar, a partir do versículo 22, no capítulo de número 1, os lucros de Jó. Jó não perdeu a fé em Deus. Jó não perdeu a sensibilidade espiritual. Ele vai dizer no capítulo 19, versículo 25: Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No capítulo 13, versículo 15, Jó vai dizer: Ainda que ele me mate, nele esperarei. No versículo 10 do capítulo 42 que nós lemos, Jó recuperou integralmente sua saúde e seus bens. Jó, ele chegou a construir uma nova família, no versículo 12 ao 14. Jó recebeu 2 menções honrosas nas Escrituras Sagradas, uma no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Outra em Ezequiel 14, 14, onde ele aparece entre Noé e Daniel. Jó vai ter o seu nome mencionado ali. Agora, o resumo da vida deste homem. Do capítulo 1 ao 2, nós vamos ver Jó sofrendo. Do capítulo 3 ao 6, Jó vai estar falando. Do capítulo 7 ao 37, Jó vai estar mais ouvindo do que falando. Do capítulo 38 ao 41, Jó vai estar mais aprendendo do que propriamente falando. E no capítulo 42, nós vamos encontrar Jó vencendo. Queridos irmãos, uma excelente maneira de concluir aqui a nossa meditação
sobre a vida deste homem. Eu gostaria de fazer 3 afirmações a respeito deste homem. O fim é melhor do que o começo. Segundo, ninguém serve a Deus à toa ou debalde. Terceiro, Satanás nunca triunfará sobre o Deus o qual eu e você servimos. Aprenda, em meio a esta prova, a ouvir mais do que falar, a aprender mais do que falar, porque você certamente vai vencer em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Esta é a meditação do coração de Deus para o seu coração. Que Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém.